Vamos lá, meus irmãos. Romanos, capítulo 1, versos de 14 a 16. E eu queria agradecer a todos aqueles que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos ao nosso meio e vocês são resposta de oração. Nós sempre oramos na quarta-feira, nos nossos lares, para que Deus traga ao nosso meio aqueles a quem Ele quer acrescentar. Então você que nos visita, você é muito bem-vindo. Nós nos reunimos às quartas-feiras, às 19h30, no domingo, às 18 horas, para a nossa escola bíblica e às 19h30 para o nosso culto, como estamos fazendo agora. Sinta-se muito bem à vontade e se você está perto aí de alguém que está nos visitando, cumprimente essa pessoa aí em nome da igreja, tá bom? Romanos, capítulo 1, verso 14 a 16, se você achou, se coloque de pé para que nós façamos a leitura da Escritura. Logo mais você vai ficar por alguns minutos assentado. Palavras de Paulo à igreja de Roma, e ele diz assim: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Verso 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo do Senhor, ilumina as nossas mentes para que nós possamos entender a tua palavra e aplicá-la à nossa vida diária. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode assentar. Bom, irmãos, como já foi dito pela Débora, no domingo passado nós tivemos na nossa igreja o lançamento da nossa campanha de missões estaduais 2025, que tem como tema Frutos que Permaneçam. E quando eu olho para a campanha do ano passado, durante a campanha eu ainda era um funcionário da convenção, hoje ainda sou, mas agora como missionário de campo. É muito fácil identificar que a maioria das igrejas batistas no nosso campo não se envolveu de fato com a campanha. E aí eu quero te lembrar um dado que o pastor Newton trouxe na semana passada: das 228 igrejas e congregações que estão espalhadas pelo nosso estado, apenas 79 atenderam ao chamado de participar da campanha. Quando a gente transforma isso em porcentagem, parece que dói mais. Parece que fica mais drástico, né? Porque apenas 35% dos batistas em solo goiano se envolveram na campanha de 2024. E isso para mim é muito preocupante, porque quando nós falamos sobre o baixo envolvimento das igrejas numa campanha, nós estamos necessariamente falando de que as pessoas, de que os batistas, os homens e mulheres que pertencem à nossa denominação não estão se envolvendo no movimento que Deus tem feito através de nós. Eu li recentemente no livro Novo Normal uma frase interessante. Ele disse o seguinte: as pessoas só se envolvem naquilo que consideram valioso. E se as queremos envolvidas em uma coisa, como as nossas atividades ou as nossas campanhas, nós precisamos desenvolver nas pessoas um apreço por aquilo, a ponto de que aquilo que nós desejamos que ela se envolva se torne tão valioso para ela como é para nós. E assim, quando essa pessoa considera aquilo valioso, ela vai se engajar, ela vai participar disso. Isso serve, irmãos, para tudo que envolve a nossa vida, não só a igreja. A pessoa só vem ao culto porque ela considera que há algo valioso o suficiente para que ela venha ao culto. A pessoa só vem à quarta-feira, no momento de oração, se ela considera que existe algo que seja valioso o suficiente para fazê-la sair de casa e vir à quarta-feira. Isso não é uma realidade só sobre a igreja. Por que nós vamos ao trabalho, por exemplo? Nós vamos ao trabalho porque existe no trabalho algo valioso que nos move até lá, que é o nosso sustento. E assim, tudo na vida. E aí, quando nós vamos estudar sobre os propósitos de Paulo a escrever essa carta aos Romanos, um dos propósitos em que Paulo tinha a escrever essa carta era exatamente esse:
Paulo tinha um sonho de levar o evangelho à Espanha. A Espanha era um país ainda que não tinha sido alcançado ali na Europa. E Paulo tinha um grande sonho de levar o evangelho até os espanhóis. Mas ele precisava de uma igreja que se tornasse parceira e que fosse mais próxima da fronteira com a Espanha. Paulo, então, escreve uma carta à igreja em Roma para fazer exatamente isso. Um dos objetivos de Paulo era que a igreja reconhecesse o valor de levar o evangelho aos espanhóis e, reconhecendo o valor dessa viagem de Paulo, pudessem se envolver, pudessem se tornar uma parceira nessa obra missionária. Através dessa carta, Paulo apresenta àquela igreja tanto a sua pessoa, Paulo vai dizer quem ele é, Paulo também vai dizer sobre aquilo que ele crê. A carta de Romanos é um consenso, ela é talvez a carta mais doutrinária dentro do Novo Testamento, há muita doutrina, é uma carta muito densa. Paulo vai mostrar então aquilo que ele crê doutrinariamente, e ele também mostra aos irmãos por que aqueles irmãos deveriam se envolver, deveriam investir na obra missionária. E esse, queridos, também é o meu desejo hoje. Assim como Paulo desejava encorajar aquela igreja a se envolver com missões, enviando Paulo como missionário até a Espanha, o meu desejo através desse sermão é encorajar a nossa igreja, é encorajar cada um dos irmãos, como eu disse a Débora, a definir, é encorajar cada irmão de forma individual, de forma pessoal, a se engajarem naquilo que Deus tem feito através da obra missionária em nosso estado. Pensando nisso, hoje eu gostaria de pensar à luz das palavras deste texto de Romanos, de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: por que devo me envolver em missões? Por que devo me envolver com missões? E nós veremos, em resumo, que participar da obra missionária é uma forma poderosa pela qual a igreja, de forma prática e visível, demonstra tanto a sua gratidão, quanto a sua confiança no poder de Deus que opera através do Evangelho. E nós vamos fazer isso em 2 pontos. O primeiro ponto é esse: devo me envolver com missões porque sou um grato devedor. Olha comigo aí o verso 14. Paulo vai dizer o seguinte: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. O primeiro destaque que eu gostaria de trazer é sobre como a gratidão a Deus deve nos impulsionar em direção ao outro através da obra missionária. Paulo afirma ser devedor a todo tipo de povo, independente do tipo do povo, se eram gregos ou se eram bárbaros, independente também do seu nível de intelectualidade. Paulo deixa claro que a disposição dele de caminhar em direção ao outro, a disposição dele de pregar o evangelho não fazia acepção de pessoas, mas independente de que povo aquela pessoa pertencesse, independente do seu nível intelectual, Paulo estava disposto a pregar o evangelho. A dívida que Paulo declara ter não necessariamente era com esses povos, mas sim com Deus, o Deus que o salvou. Apesar disso, essa dívida seria paga com a sua própria vida, e essa vida investida em pregar aos povos. Veja que coisa maravilhosa, Paulo tem uma dívida com Deus, mas quem vai receber os benefícios dessa dívida são os povos espalhados pela terra. Paulo era alguém que carregava consigo, queridos, uma tremenda gratidão por ter sido alcançado pelo Evangelho. Tamanha era a gratidão de Paulo, que ele não considerava mais a sua vida como sendo sua, mas considerava a sua vida como sendo de Cristo, pois ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo-o pela fé no Filho de Deus. Além disso,
Paulo via na obra missionária como sendo a única forma de demonstrar a gratidão ao Deus que o alcançou com tão grande salvação. Veja o que ele diz no verso 15. Por isso, ou seja, por conta da dívida que Paulo tinha com o Evangelho, eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. O que motivava Paulo a pregar o Evangelho, o que motivava Paulo a levar a vida que Paulo levava, e se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que a vida não era uma vida doce, a vida, como nós costumamos dizer, não era uma uva para Paulo, a vida era dura. Paulo tem, em 1 ou 2 Coríntios, uma lista de tudo que sofreu, foi açoitado, foi perseguido, apedrejado e tido como morto, 2 naufrágios. Paulo era um perseguidor que se tornou perseguido. E Paulo se considerava, é ele quem diz, eu sou um devedor, por isso estou disposto a pregar o Evangelho. O fato de Paulo reconhecer a forma imerecida como ele havia sido alcançado por Deus, fez dele alguém que se considerava um tremendo devedor. E o meio pelo qual esse devedor via de demonstrar gratidão era pregando o Evangelho. Como ele mesmo ensinou ao seu pupilo Timóteo, e ele disse a Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, insta tempo ou fora de tempo, tenha oportunidade ou não, pregue a palavra. E queridos, muitas vezes, nós deixamos de nos envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Sabe por quê? Porque nós não nos enxergamos como esses grandes devedores do Evangelho. E como não nos enxergamos como devedores do Evangelho, consequentemente, nós somos incapazes de nutrir o sentimento e o desejo de demonstrar essa gratidão a Deus. Como nós não nos consideramos devedores, nós não somos capazes de dizer como Paulo, por isso, porque eu sou um devedor, eu vou fazer a obra missionária, eu vou participar da obra missionária, eu vou me engajar em pregar o Evangelho a outros. O movimento de ir parte depois de um movimento de reconhecer quem nós somos. E é reconhecendo a grandiosa dívida que nós estamos para com Deus, é que nós somos impulsionados. Pense comigo em algo simples. É uma conta básica. Você já se perguntou, em última instância, por que você está aqui hoje, neste culto, sentado neste banco? Em última instância, é claro que foi a soberana graça de Deus que nos trouxe aqui. Mas como Deus fez isso? Nós estamos hoje aqui, necessariamente porque Deus, em algum momento da história, usou um filho dele, usou um devedor, usou alguém que disse a ele, Senhor, eu sou devedor, por isso eu estou disposto a pregar para o Joabe. Por isso eu estou disposto a pregar para a Carolina, por isso eu estou disposto a pregar para o André. Alguém, se reconhecendo devedor, trouxe o Evangelho até mim e até você. E isso é que nos faz estar aqui hoje. Queridos, isso precisa ser um efeito dominó na igreja. Conhecem o efeito dominó? Já brincaram com isso? De colocar um dominó atrás do outro, e quando você derruba o primeiro vai derrubando o segundo. Isso precisa ser um efeito dominó nas nossas vidas. E como esse efeito dominó funciona? Eu reconheço que sou um devedor. E reconhecendo que sou um devedor, quero demonstrar a minha gratidão. Me disponho a pregar o Evangelho. E prego para outra pessoa. A outra pessoa, ao ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, vai se considerar uma devedora. E se considerando uma devedora, ela é impulsionada a pregar o Evangelho. E ela prega a outra pessoa. E essa outra pessoa vai aceitar a Cristo, se reconhecer como devedora. E queridos, era nisso que o Senhor estava pensando quando Ele disse, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é discipulado, isso é a vida que Deus deseja para a sua igreja, devedores que em gratidão
são impulsionados a pregar o Evangelho. É isso que Jesus queria dizer quando em Atos, capítulo 1, disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Devedores que se encontram como devedores e se dispõem a pregar o Evangelho. Preste atenção nisso. Não se envolver com missões é a manifestação de um coração que não se considera devedor a Deus. Por outro lado, há também uma boa notícia. Quando eu me envolvo com missões, quando eu estou disposto a abraçar a obra missionária, eu estou dizendo de forma prática ao mundo que eu sou grato a Deus por aquilo que Ele fez. Fazer missões é dizer ao povo que Paulo disse a essa igreja, a Roma: sou um devedor, por isso estou disposto a fazer o que tiver ao meu alcance para que o Evangelho chegue até vocês. Segundo motivo, porque você deve se envolver com missões. Devo me envolver com missões porque confio no Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja comigo aí o verso 16, Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O segundo motivo que eu gostaria de destacar do porquê nós devemos nos envolver com missões está naquilo que cremos ser poderoso o suficiente para a salvação. Paulo começa esse verso afirmando que não se envergonha do Evangelho. Ele diz com todas as letras: não me envergonho do Evangelho. E ao contrário desse movimento que tem acontecido hoje, um movimento um tanto quanto estranho, de que muitos famosos têm migrado para igrejas evangélicas, têm, entre muitas e muitas e muitas aspas, e quantas aspas você conseguir colocar, têm se tornado cristãos, e tem feito com que o cristianismo se torne a religião do hype, se torne a religião do momento, se torne a religião da moda. Na época em que Paulo escreve essa carta, o cristianismo era uma religião desprezada. Os cristãos eram um povo que vivia debaixo de humilhação. Não era bonito você ir para o Instagram da época, para a rede social da época, para a praça, que era a praça, a rede social da época, e bater no peito e dizer: eu sou um cristão. Não era bonito. Não era moda na época. Muito pelo contrário, ser cristão, na época em que Paulo escreve essa carta, significava ser humilhado, significava ser perseguido. Ser cristão nessa época era sinônimo de ser torturado, era atrair para si ameaça, era colocar um alvo nas costas. Inclusive, na própria cidade em que estava essa igreja, a qual Paulo escreveu essa carta no ano 57, mais ou menos, depois de Cristo. 23 anos depois, seria inaugurado um anfiteatro muito famoso, o Anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu. Não sei se você já sabe, ou se você já pesquisou as histórias sobre o Coliseu, mas o Coliseu era como se fosse o cinema da época. Era o lugar de diversão da época, mas não o lugar para qualquer um ir se divertir. Era o lugar em que o romano, a pessoa de alta sociedade, ia se divertir. Assistir os jogos da época. Os jogos da época eram jogos muito violentos. Envolviam massacres, envolviam morte. E sabe qual era um dos jogos que os romanos assistiam durante uma boa tarde de domingo? O jogo consistia em uma fila de cristãos entrando no Coliseu. Do lado oposto, seus adversários, leões. Leões que não recebiam alimento há alguns dias.
Leões que comeriam qualquer coisa que lhes passasse pela frente. Os leões eram soltos e o jogo era salve-se quem puder. Os irmãos já imaginam o que acontecia no Coliseu. Cristãos eram comidos vivos por leões. Então, dizer o que Paulo diz nessa carta, não me envergonho do Evangelho, é algo que tem um peso muito maior do que nós pensamos que tem. Dizer naquela época, não me envergonho do Evangelho, é dizer, não tenho medo dos leões, não tenho medo de ser queimado vivo. É dizer como um dos pais da igreja disse a Nero, pode nos matar, nos mate, porque o sangue do cristão é semente. Um cristão que você mata fará brotar muitos mais. Isso era dizer, não me envergonho do Evangelho. Paulo não está dizendo aqui que ele tinha coragem de postar uma coisinha no Instagram, que ele tinha coragem de postar uma fotinha da viagem e colocar na legenda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso, queridos. Não me envergonho do Evangelho. Era atrair todo tipo de inimigo para si. Apesar disso, Paulo afirma, não me envergonho do Evangelho. Sabendo de todas as consequências e mais, vivendo todas as consequências. Paulo foi perseguido, preso. Nós temos uma série de cartas na Escritura que são chamadas cartas da prisão. Paulo, preso, escrevia cartas encorajando a igreja. Mesmo assim, Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. Por quê? Mesmo sendo uma religião que trazia vergonha, ameaças, perigos, por que Paulo, além de se envolver, além de não se envergonhar, ainda encorajava outras pessoas com o Evangelho e com a obra missionária? Ele mesmo nos dá essa resposta. Ele vai dizer, não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo, queridos, tinha plena convicção de que se havia algo de bom que ele poderia fazer pelas pessoas, isso consistia em pregar o Evangelho. Paulo cria que a pregação do Evangelho era o único meio de levar salvação e transformação de vida para a vida das pessoas. E aí vem a lástima. Eu creio que muitos cristãos não se envolvem com a obra missionária porque lhes falta essa confiança. Falta em nós, muitas vezes, essa convicção. Como eu disse na introdução, nós investimos naquilo que consideramos valioso. Nós investimos naquilo que consideramos poderoso. Seja oferecendo alimento para alguém, quando alguém bate a nossa porta e diz, eu preciso comer. O que é que a gente faz? A gente dá algo que a gente considera valioso, que a gente considera que possa ajudar. Seja contribuindo com aqueles que nos pedem um dinheiro, ou uma roupa, ou algo assim. Ou seja ainda contribuindo com alguma ONG, alguma instituição voltada a trabalhos sociais. Todos esses movimentos significa que nós investimos naquilo porque nós cremos que exista naquela instituição, naquela ação, naquela atitude que nós temos, algum tipo de poder de salvação ou algo que possa transformar a condição da vida daquela pessoa. Você não dá comida para alguém achando ou tendo certeza que aquela comida não vai saciar a fome da pessoa. Você dá o prato de comida crendo, confiando de que aquele prato de comida saciará a fome. Você dá o seu dinheiro porque você crê que aquele dinheiro poderá sanar alguma dificuldade. Você doa uma roupa porque você sabe que aquela roupa poderá mudar de alguma forma, ajudar de alguma forma. Será que está falando que acabou? O que deve nos fazer pensar, queridos, é saber que muitos de nós
doamos do nosso tempo, das nossas forças, doamos dos nossos recursos em tantas dessas ações, enquanto nós negligenciamos a obra missionária que é feita através da única força que tem poder de transformar o homem. Joab, que força é essa? Paulo vai dizer, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não nos envolvemos com a obra missionária simplesmente porque alguém pediu que nós fizéssemos. Não! Não nos envolvemos com a obra missionária apenas por pena das pessoas. Não nos envolvemos com a obra missionária apenas para aliviar a consciência ou apenas para amaciar e aliviar o ego de poder dizer eu estou fazendo algo, eu estou me movendo em direção de alguma coisa. Nós nos envolvemos, queridos, com a obra missionária porque cremos que ela é o meio pelo qual a vida das pessoas pode ser verdadeiramente transformada. Esse é o motivo porque nós nos envolvemos com a obra missionária. É porque nós cremos, como Paulo, que o poder de Deus para a transformação de vidas está no Evangelho. E por isso é que nós nos movemos. É por isso que nós nos envolvemos com a obra missionária. É por isso que nós devemos atender ao convite, ao desafio de Paulo, que ele vai fazer, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, ele vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o verso 14 ele diz, mas como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se ninguém os enviar? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Queridos, nos envolvemos em missões, porque assim podemos dizer ao mundo, essa é a forma de bradar aos quatro cantos desse mundo, de forma prática, de forma palpável, de forma visível, que a nossa confiança de transformação de vidas, a nossa confiança de restauração desse mundo caído, a nossa confiança de salvação das pessoas, não está em nenhum outro lugar, senão no Evangelho de Jesus Cristo, que como Paulo disse, não nos cansaremos de repetir, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A obra missionária, queridos, ela vai avançar. Participemos dela ou não, ela vai adiante. Porque ela não é uma obra humana. Ela não é algo que nasceu no meu coração, não é algo que nasceu no coração da Débora, não é algo que nasceu no coração da convenção, não é algo que nasceu em nenhum dos nossos corações. Ela é uma obra divina. A obra missionária é uma obra divina. O desejo de Deus sempre foi que o seu povo, o povo separado por Ele, fosse exemplo para as outras nações. Ele poderia usar qualquer outro ser. Deus poderia enviar uma série de anjos. Deus poderia usar qualquer outro método. Mas em sua infinita graça e sabedoria, Ele decidiu usar a mim e a você. Ele decidiu usar o seu povo. Ele decidiu usar a sua igreja. Não participar da obra missionária, queridos, é negligenciar um grande privilégio. É rasgar um grande convite. Já receberam um convite que todo mundo queria receber para aquela festa, para aquela formatura, para aquele aniversário, que ia ter bolo do Mimos lá para você, e aí você fala assim, rapaz, eu não vou nesse negócio não. Ou você já ficou com vontade de ir em algum lugar, mas não recebeu o convite para ir, por isso não foi? E você fica pensando, eu queria ter tido o privilégio de estar lá. Nós recebemos o convite para um grande privilégio. Negligenciar a obra missionária é rasgar esse convite,
É dizer, Senhor, eu não quero ir nessa festa aí não, eu não quero participar daquilo que o Senhor tem feito. E a obra que o Senhor tem feito, queridos, é a maior e mais maravilhosa obra que já houve nesse mundo. É a obra de reconciliar o homem caído, o homem pecador com Ele e trazer de volta a comunhão que outrora foi quebrada quando o pecado adentrou nesse mundo. A obra missionária começa em Deus, que desde o Éden é quem dá os primeiros passos em direção a nós, buscando se relacionar. E quando a queda acontece, não é o homem que dá os primeiros passos em direção a Deus, mas é Deus quem dá o primeiro passo para que a comunhão quebrada seja restabelecida. Em Cristo, nós temos o ápice dessa busca. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cristo, queridos, é o maior missionário de toda a história. Ele deixou, como missionários deixam suas casas e vão para outros lugares, Cristo deixou a sua pátria celeste. Como Paulo registra na sua carta aos Filipenses, ele se fez homem como nós, a fim de restaurar a nossa comunhão, a comunhão entre o homem e Deus, que foi desfeita pelo pecado. Ele é o nosso maior exemplo, ou como cantamos, é tudo por Ele. E pode ser, querido, que você, meu amigo, minha amiga, que esteja aqui nessa noite, ainda não fez um compromisso de vida, um compromisso de entrega, um compromisso de lealdade com Cristo. E eu quero te chamar, te convocar, atenda a esse chamado hoje. Atenda ao chamado daquele que morreu na cruz para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. É Ele quem te chama hoje, como Ele fez em uma outra noite, alguns séculos atrás, com um homem chamado Nicodemos, e Ele disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aos que atendem a esse chamado, aos que aceitam esse convite, aos que recebem com gratidão, com amor e com entrega esse chamado, Ele mesmo é aquele que promete, jamais os lançarei fora. Em Cristo, querido, há segurança para além dessa vida. Creia em Cristo. Não deixe passar. Comprometa-se com Cristo hoje. E se Ele tem te movido a esse compromisso, e você deseja fazer esse compromisso com Ele hoje, me procure depois do culto, fale comigo ou com algum membro da nossa igreja e diga, olha, eu quero atender ao convite de Cristo. Eu quero ter um compromisso de vida com Ele. E para você, crente, algumas aplicações práticas. Primeiro, ore por missões. A Débora com certeza vai nos fazer conhecer alguns missionários durante esse mês. Ore por essas pessoas. Alguns missionários vocês já conhecem, já receberam aqui ano passado. O Lucas, que está em Itaberaí, ore pelo Lucas. Ore pelo pastor Newton. Ore pela obra missionária. Segundo, mobilize. A Débora fez uma coisa maravilhosa, que é comprometer todo mundo. E aí eu espero que as meninas da mídia tenham tirado foto de quem ficou de pé de cada lado, porque aí depois tem como eu cobrar. Olha lá, a Kelly disse que construiu as provas contra vocês, né? Porque aí depois tem como eu falar, ó Débora, você estava lá no grupo do Piqui lá, e aí? Você se comprometeu. Mobilize, fomente a sua igreja, fale da importância uns com os outros, de contribuir, de fazer a obra missionária. Terceiro, faça a obra missionária. Fazer missões não termina quando você põe um dinheiro aqui no gasofilaço, quando você manda uma oferta para missões. Fazer missões é ir. Há uma canção, né, que diz, do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Fazer missões começa onde nós estamos. Faça missões. Quarto conselho, oferte para a campanha de missões. A Débora falou isso e eu gosto sempre de lembrar.
quando a Igreja Batista Liberdade, vamos falar de nós, tá? Quando a Igreja Batista Liberdade envia ofertas para o campo missionário, ela não está enviando ofertas para fora, ela está enviando ofertas para dentro, porque essas ofertas voltam para o meu mantimento, para o mantimento da Carol. Até o ano passado, os irmãos investiam para fora. A oferta dos irmãos ia para outros missionários, para outros campos missionários. Agora não, a oferta dos irmãos vem para cá. E o meu desejo, irmãos, é que tão logo a nossa igreja se torne forte o suficiente para que nós não dependamos mais da oferta da convenção, a gente consiga se manter e aí sim, aí nós vamos nos engajar em sustentar outros missionários lá fora. Porque a nossa igreja foi abençoada e conseguiu se tornar forte. E quinto, adote missionário. Como a Débora disse, para o bem ou para o mal, a gente come todo dia também. A gente veste, lá em casa chegam uns boletins de água, de luz. Naquela caixinha de correio, não sei na de vocês, mas na minha só chega trem que eu tenho que pagar. Nunca chegou um cheque lá, um pelote de dinheiro, não chega. Missionário come, missionário bebe, missionário veste, missionário tem que dar uma viajadinha de vez em quando, nem que seja perto, missionário precisa ver a família. E de onde vem o recurso? Das ofertas. Por isso adote o missionário. Depois a gente vai mandar o QR Code para você. No QR Code vai te direcionar direto para a nossa página, a página da Igreja Batista Liberdade. Mas se você quiser adotar outro missionário, você fica à vontade. Por exemplo, Dona Elzia é adotante do Aleph, que está lá em Uruana. Irmãos, tranquilo. Indo para a obra missionária é o que importa. Se envolva nisso. O nosso Deus, Jesus Cristo, é quem Isaías chamou de Deus conosco. Ele se fez no meio de nós. Ele veio no meio de nós, para que nós também possamos ir para o meio dos outros, pregando o Evangelho, fazendo missões. E que assim nós possamos participar dessa grande e maravilhosa obra que Deus tem feito no mundo. Nos envolvamos nisso. Aceite o convite de Deus de participar daquilo que Ele tem feito. Amém?